Olá, queridos e queridas! Nós estamos contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é Os Pães e o Fermento. Grandes multidões afluem a Jesus em Decápolis. Muitos vêm de longe para essa região, de população predominantemente gentia, a fim de ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Levam consigo grandes cestos ou cabazes que costumam usar para carregar provisões ao viajarem por regiões gentias. Por fim, contudo, Jesus chama seus discípulos e diz: Tenho pena da multidão, porque já faz 3 dias que permanecem perto de mim e não têm nada para comer. E se eu os enviar em jejum para seus lares, desfalecerão pela estrada. Deveras, alguns deles vieram de longe. Donde poderia alguém satisfazê-los de pães aqui, num lugar isolado? Perguntam os discípulos. Jesus indaga. Quantos pães tendes? 7, respondem, e alguns peixinhos. Ordenando às pessoas que se recostem no chão, Jesus toma os pães e os peixes, ora a Deus, parte-os e passa a dá-los a seus discípulos. Estes, por sua vez, servem o povo, e todos comem até ficarem satisfeitos. Depois, ao se juntarem as sobras, enchem-se 7 cabazes, apesar de uns 4.000 homens. Enchem-se 7 cabazes, apesar de uns 4.000 homens, além de mulheres e criancinhas, terem sido servidos. Jesus despede a multidão, toma um barco junto com seus discípulos e cruza para a margem ocidental do Mar da Galileia. Ali, os fariseus, desta vez acompanhados de membros da seita religiosa dos saduceus, tentam provar Jesus, pedindo-lhe que mostre um sinal do céu. Sabendo que a intenção deles é prová-lo, Jesus responde: Ao cair a noite, costumais dizer: haverá tempo bom, pois o céu está vermelho. E de manhã: hoje haverá tempo frio e chuvoso, pois o céu está vermelho, mas de aspecto sombrio. Vós sabeis interpretar a aparência do céu, mas os sinais dos tempos não podeis interpretar. Com isso, Jesus os chama de geração iníqua e adúltera e adverte-os de que, como já disse antes aos fariseus, nenhum sinal lhes será dado, exceto o de Jonas. Partindo dali, ele e seus discípulos embarcam para Betsaida, na margem nordeste do Mar da Galileia. A caminho, os discípulos percebem que se esqueceram de levar pão, havendo com eles apenas um pão. Pensando no seu recente encontro com os fariseus e os saduceus, apoiadores de Herodes, Jesus admoesta: mantende os olhos abertos, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Evidentemente, a menção do fermento leva os discípulos a pensar que Jesus se refere ao fato de terem esquecido de trazer pão. Assim, passam a discutir sobre o assunto. Notando o mal-entendido, Jesus diz: Por que disputais sobre não terdes pães? Pouco antes, Jesus milagrosamente provera pão para milhares de pessoas.
realizando tal milagre talvez apenas 1 ou 2 dias antes. Eles deviam saber que a preocupação de Jesus não é com a falta de pães literais. Não vos lembrais, pergunta-lhes, quando partiu os 5 pães para os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? 12, respondem-lhe. Quando partiu 7 para os 4.000 homens, quantos cabazes cheios de pedaços recolhestes? 7, respondem. Ainda não compreendeis o significado? Pergunta Jesus. Como é que não discernis que não vos faleis de pães, mas vigiai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Os discípulos finalmente compreendem. O fermento, substância que causa fermentação e faz o pão crescer, era uma palavra usada para denotar corrupção. Portanto, agora os discípulos entendem que Jesus usa um simbolismo, que ele os alerta a se precaverem contra o ensino dos fariseus e dos saduceus. Ensino este que tinha efeito corrompedor. Então essa é a lição de hoje, né? E Jesus, né, sempre traz a sua mensagem, né, de forma simbólica, né, através de histórias, né, através de analogias, através de parábolas, para que as pessoas reflitam, né, e percebam o que ele está dizendo, e para que realmente atinja as pessoas de modo que elas não tenham os motivos do mimimi, né, dos que querem se colocar como, né, ofendidos, dos que querem se colocar como, né, falou assim comigo, enfim, né, e Jesus quer também que realmente as pessoas pensem, né, consigam pensar por si própria, consigam olhar, né, as suas realidades e consiga enxergar a verdade. E assim, muitas vezes, e na grande maioria delas, a maioria das pessoas, né, nós estamos ainda como na fase da infância, porque nos primeiros 7 anos de vida, né, como a gente ainda não tem a parte consciente, a parte intelectual emancipada, a gente é puro inconsciente, então a gente realmente vê as coisas, escuta, entende de forma realmente literal, né? E assim, quando a gente fala que a gente está preso na nossa criança ferida, nas nossas feridas emocionais, quando a gente está preso ali na nossa infância, pelas questões que nós vivemos, escutamos, vimos, sentimos ali naquela fase, nós estamos até hoje na fase adulta, querendo, ouvindo, sentindo, vendo as coisas no sentido literal, né? Então, a vida traz, né, muitas situações para a gente nos enxergar, o que a gente precisa olhar dessa infância que tá ali, né? Só que a gente resiste, a gente não quer ver, a gente não quer transformar aquilo, né? A gente quer continuar fazendo a mesma coisa, a gente quer continuar na birra. Então, a gente tem que deixar, né, esta fase, né, infantil como adultos,
para realmente ser adultos, né? Porque aqui ele não fala de um ser adulto pela idade, né? Mas pela maturidade que se busca, que se desenvolve e que então realmente é conquistada, né? Porque senão são pessoas de 40, 30, 40, 50, 60, 70, né, seja a idade que for, com uma maturidade infantil ou juvenil, né? Infantil é quando tá, né, querendo escutar as coisas tudo literalmente, porque se realmente escutar as coisas e parar para refletir, vai ter que se olhar, né? Vai ter que mudar, vai ver que tá fazendo errado, né? Então aí fica na arrogância, né? Que não, eu não erro, não, eu, né? Ou fica aí querendo manter-se, né, nos prazeres imediatos. Então coloca, né, a culpa no outro o que falou, né? E ao invés de pegar e falar, não, eu escutei isso, né? Nada vem à toa, né? Não existe coincidência. Eu preciso olhar, né? E eu preciso ver o que eu preciso mudar aqui dentro de mim. E ou na fase juvenil, né? Onde eu não assumo responsabilidade nenhuma, né? Como adulto, compromisso nenhum, né? Fica achando que é um Peter Pan, né, na vida. E porque tipo assim, nas fases infantil, juvenil, vai existir isso, né? É uma questão de realmente de um amadurecimento. Agora, por isso que a gente fala que se não tiver um amadurecimento saudável, né, então as pessoas na fase adulta ficam presas, né, nessas fases da infância e da juventude. Então a gente fica preso ali, por quê? Porque as coisas não foram resolvidas. Os pais, né, também por falta de autoconhecimento e por falta do desconhecimento do desenvolvimento do ser humano, também nas escolas, né, os professores, os pais, a educação é trazida de forma muito equivocada, não só no desenvolvimento do ser humano, que tem que ser dado, que tem que ser aplicado em cada fase, mas também todas as questões emocionais, conceitos que a gente carrega, e se a gente não traz o autoconhecimento, a gente também não traz a clareza, a gente não vai trazendo a maturidade nas fases, né, para se passar de fase e realmente ou haver o amadurecimento daquela fase, né? Então, por exemplo, o amadurecimento dos primeiros 7 anos de vida é do corpo físico. Então, e eles querem dar coisas intelectuais nas escolas, né? E de forma muitas vezes impositiva, obrigatória, né? Então, quer dizer, não se desenvolve ali primeiramente o que se tem que desenvolver. Então já começa a criar ali a bola de neve, né? Porque aí a criança ali no segundo setênio, né, dos 7 aos 14, não desenvolveu a plenitude do corpo físico, né? Quando começa a emancipar o intelecto, ela não se sente confiante, ela não se sente segura, ela se sente incapaz. Por quê? Porque ela tem que ter a plenitude do corpo físico, né? Para poder o corpo intelectual, o corpo etérico, né? Que começa a se emancipar, a memória, né? Começa a intelectualização nessa fase, né? Então, quer dizer, e se o corpo físico, que era que tinha que estar pleno ali nos primeiros 7 anos, não está, você já começa a carregar esse monte de coisa, né? E inseguranças e medos e culpas, né? Porque você não escreveu, porque você não leu com 5 anos de idade, então, entendeu? Você é culpado, você tem medo, você é inseguro. Então, quer dizer, e se a gente não trabalha a nós mesmos, né, a gente
vai colocar isso, né, sobre as crianças e vai colocar mais ainda, vai ameaçar, vai punir, né? Então, tipo, ninguém tá falando aqui de perfeição, mas nós estamos falando de um caminho que tem de ser feito, né, para que esse desenvolvimento, né, realmente essa expansão da consciência do ser humano aconteça, né, esse desenvolvimento, esse amadurecimento saudável aconteça. Né? Então, nós temos aí, né, muita gente continuando fazendo, né, coisas absurdas, erradas, maldosas, né? Não só por esse desenvolvimento completamente equivocado, né? E também se formou ali com pessoas também, né, com essas, vamos dizer, com essas feridas, né? Da maldade, da arrogância, né, da inveja, e aí ela tá ali, né, presa ali na infância, né, na juventude e vivendo uma fase adulta realmente sem ser um adulto, né, muito pelo contrário, não enxergando as coisas, não despertando o que tem para despertar, não mudando o que tem que mudar, né, e vivendo também e cada vez mais embolado em problemas, né, devido às irresponsabilidades, devido porque quando a gente é criança e jovem, é natural a tolerância por essa falta realmente de maturidade e tudo, né? Mas conforme a gente passa a ser adulto, vamos dizer, cronologicamente, se a gente não busca, né, esta maturidade, se a gente não teve, né, pelo desconhecimento de pais e educadores, a gente não teve essa formação, né, mais saudável, mais verdadeira, né, que é o que é realmente, que eu acabei de falar, um exemplo, né, do primeiro setênio, do segundo, a gente não vai se desenvolver e a gente vai começar a pagar consequências sérias, né? Porque daí já não é mais tolerado, a gente tem que assumir cada vez mais responsabilidades, né? E aí se tem filhos, tem que assumir responsabilidades por filhos e não assume, porque a pessoa tá ali ainda na infância, na juventude, achando que, né? E não assume nada. Então aqui, né, Jesus fala, vamos pegar e se atentar, né, nos ensinamentos dos hipócritas, né, daquelas pessoas que querem trazer as corrupções, né, trazer, vamos roubar para ter o dinheiro fácil, vamos enganar, né, e tem muita gente que já pega crianças e adolescentes, jovens, né, para fazer isso, né, para pegar e corromper, né, e aí nós temos aí esta multiplicação, né, de pessoas corrompidas e corrompidas em várias coisas, né, roubar, matar, né, por vaidade, luxúria, arrogância, avareza, né, uma ira que muitas vezes é construída através de narrativas e que muitas vezes nem é uma verdade, né? Ontem no vídeo eu comentei que muitas turminhas brigam com outras a partir de escutar narrativas de pessoas que querem fazer a discórdia, criar a confusão, a separação e nem conhecem realmente as outras pessoas quem são, né? E cria-se toda uma discórdia, conflitos, né, baseado numa mentira. Então, que a gente realmente fique atento, de olhos bem abertos, né, para as corrupções mesmo, né, que muitas pessoas trazem como ensinamentos aí, né, corrompendo a nossa alma, né, corrompendo o nosso ser, que a nossa alma, o nosso corpo físico, o nosso corpo etérico, o nosso espírito, tá tudo aqui, né? É uma coisa só aqui, né? No nosso corpo, que dá vida ao nosso corpo físico,
Então que a gente observe muito isso, né? Porque tem muitas pessoas que trazem conceitos, né? Que trazem realmente mentiras, né? Para criar realmente coisas bem sérias. Mas mais para frente também Jesus vai falar, né? Da questão da herança, né? Da questão não da herança de bens materiais, mas realmente a questão da herança trazendo a lei da consequência, né? A lei da ação e reação. Então que a gente se atente, que a gente desperte e que a gente não só queira, mas se coloque aí, né, no caminho para se transformar, tá bom? Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que queiram, né, o exemplo aí de Jesus nas suas vidas, né, que queiram transformar suas vidas, e se inscreva no canal e ative o sininho aí para mais notificações do meu conteúdo. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!